Olá, alunos do nono ano, bem-vindos de volta. As nossas férias, merecidas férias, acabaram. Estamos de volta agora, comecinho, né, do retorno. Espero que todos estejam bem, estejam empolgados. Nossa aula de hoje não é ao vivo, né, é uma aula gravada, eu deixei gravadinha para vocês, porque eu também estou curtindo o finalzinho das minhas férias, mas semana que vem voltaremos com as aulas ao vivo. Olha só, a aula de hoje, preparei uma aula bem legal, porque o que acontece? Nessa primeira semana, né, nessas 3 aulas que a gente vai ter nessa semana, a gente vai fazer uma retomada de algumas habilidades que a gente trabalhou nos bimestres anteriores, né? Então, algumas habilidades que precisavam ser retrabalhadas com uma nova abordagem, uma nova leitura, e eu escolhi aí uma abordagem legal para vocês. E a nossa aula de hoje é A Mim Você Não Engana, tá aí na tela. A Mim Você Não Engana, o título é bem sugestivo. Vamos lá então ver o que tem mais nessa aula. Tema da aula, reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos. Objetivo da aula, analisar notícias na internet ou em outras fontes, de modo a reconhecer a veracidade ou não das informações a partir de critérios avaliativos. Conteúdos, identificando a partir de critérios pré-estabelecidos se uma notícia ou postagem de rede social é falsa ou verdadeira. Vamos falar de fake news, né? E os videocasts com informações científicas comprovadas que desmentem as fake news. Vamos desconstruí-las. Mas não é só isso não. Hoje a gente tem mais coisas aqui. Tem surpresa, tem novidade, tem uma professora que vocês não conhecem, que está começando agora, professora de português, Viviane. É isso? Oi, gente. É fake news, então? Boa tarde, Mauro. Que bom que vocês vieram aqui para a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Viviane, professora de vocês do nono ano, só que lá na matemática. Mas eu também, às vezes, me aventuro aqui nas línguas portuguesas da vida. E vamos ver o que o Mauro trouxe para a gente. Sejam todos bem-vindos. Ela está se aventurando bastante em língua portuguesa, né? Ela está quase que cavando já um espaço aqui nas aulas de língua portuguesa. Vamos começar, então? Vamos. Já que hoje não tem aquele chat ao vivo, então vocês vão poder mandar depois que assistir a aula, pode mandar no meu Instagram, né, @prof.maurofarias, @prof.maurofarias. Pode mandar lá as percepções que tiveram da aula, algum questionamento, já que hoje vocês não vão poder participar ao vivo. Vamos para começar, então. Olha só, na tela, vamos analisar o seguinte texto. Isso, aí nós temos aí uma montagem que é como se fosse um meme, né? um texto infográfico, né? Que a gente tem a ideia da imagem com o texto verbal. Isso ninguém fala, né? Você sabia que vacinas de RNA alteram o nosso DNA? E aí temos aí todos esses elementos. A ciência não sabe tudo. E aí, Viviane? Nossa, eu fiquei um pouquinho assustada né? com essa informação aí. Como assim a ciência não sabe tudo? A ciência não sabe tudo. Você vê que, primeiro começa, isso ninguém fala. Já é um texto muito comum nesse tipo de abordagem, né? Aí vem a informação, obviamente, você sabia que vacinas de RNA, eu não sou especialista em ciências, né, na questão de infectologia, não sou nada disso, então eu não sei nem dizer direito o que é RNA. Eu li um pouco, mas eu não sei explicar aqui, não vou me aventurar. Tem a ver com o DNA também. E aí está colocando lá, você sabia que a vacina de RNA alteram o nosso DNA? Tem uma vacina que é de RNA, né? Que a gente toma, que é da Pfizer, se eu não me engano. Pfizer e Moderna, parece. Moderna também. São feitas de RNA. São as primeiras do mundo, se eu não me engano, que foram feitas a partir de RNA, porque normalmente as vacinas são feitas a partir do vírus, né? Normalmente é assim. E nesse caso, não. E aí colocou que o RNA, como ele tem ligação com o DNA, né, que ele poderia alterar o DNA. Bom, falando de forma leiga também, eu espero que você tenha mais conhecimento que eu nisso, o que é alterar o DNA, então? Eu acredito que, assim, DNA é aquela estrutura que a gente tem na célula, né? Onde carrega o código que tem as informações, né? Que carrega todas as nossas características. Sim, sim. Eu também vou falar leigamente, tá certo? Tá, vamos falar tudo leigamente. Eu acho muito assustadora essa informação que você está dando aí, porque o RNA fica junto ali, né? Fica junto. Acho que fica do lado externo, né? Então, se ele vai alterar meu DNA, quer dizer, eu posso, por exemplo, amanhecer com um olho claro, assim, por exemplo? Sim, será? Por exemplo, seria a melhor das hipóteses, né? E tantas outras coisas que poderiam acontecer. Adquirir uma doença, né? Adquirir uma doença, genética. Mudar toda a sua questão motora, sei lá, tem diversas coisas. Eu posso estar falando besteira aqui, e ainda bem que não está no chat ao vivo, aí vocês podem comentar depois, tá? Mas olha só como a ideia desse post aí é criar um certo pânico, né? Sim.
E aí quando eu comecei a comentar o post, eu até falei, professor, olha que sempre começa assim, isso ninguém fala. Primeiro que essa fala já é muito suspeita, né? Quando fala isso ninguém fala, tá querendo dar a ideia de que isso é uma novidade. Ou seja, eu estou sendo inédito aqui, né? Eu estou trazendo uma informação de vanguarda, né? Você está vindo só aqui. É muito suspeito isso, né, Pro? A gente tem. Não que não possa existir informações inéditas, mas é muito suspeito quando você já depara com um texto que a pessoa fala, isso ninguém fala. Sendo que hoje a gente tem informação de todos os lados, né? Exato. E essa ideia também dá um parecer assim de que, ainda mais refutando a ciência, Sim. então causa, além de pânico, causa também desconforto, É né? muito agressivo, Dúvida, né? eu acho, assim. Isso. Tá muito agressivo. Então, e aí colocou todos esses elementos, a seringa, né, mostrando a vacina, e a caveira ali querendo representar a morte, né? Então já a ideia é causar pânico. Então, por exemplo, para leitores mais apercebidos, com certeza já geraria questionamento. Mas para os leitores mais leigos, já impacta, né? Isso daí parece alguma coisa contra a vacina, não? Contra a vacina. Contra já A ideia porque já é negativa. falar contra a vacina. E no momento que a gente está vivendo, isso aí com certeza é uma notícia que a gente não quer, né? Então, é o começo da nossa aula. Aí o que a gente tem no próximo slide? Vamos ver, ó, critérios para identificar fake news. Isso aqui é uma retomada. Teve até uma aula que eu usei esse mesmo infográfico, né? Então, o infográfico, como vocês sabem, é isso. É um texto. A gente parte de um texto discursivo, só que sintetiza ele, né, resume e acaba usando outros elementos não verbais aí para poder melhorar a percepção, a leitura, né, de quem tem acesso a esse texto. Então, para facilitar o acesso à informação. Então, a informação é mais resumida, com os elementos não verbais, a associação acaba sendo mais fácil. Vamos ver aí quais são os critérios. Primeiro, considerar a fonte, né? Então, considerar a fonte é saber de onde você está tirando isso, onde você leu, né? Então, eu li no Zap, né? Que é o que mais se costuma falar hoje, é o Zap da família. Pô, se é o Zap da família, de onde foi tirado, né? Tem que ter um lugar, alguma coisa que tenha mais credibilidade. Então, a primeira coisa que você vai olhar. Depois, verificar o autor, né? Se, mesmo que a fonte seja confiável, às vezes o autor, aquele texto é autônomo, não faz parte da empresa, não faz parte da instituição, é uma opinião autônoma. Então, verificar o autor, qual que é a tendência dele, né? Normalmente ele tem uma tendência a ser mais sensacionalista, né? Então, tomar cuidado com isso. Verificar a data, às vezes você está falando de uma notícia ou de um fato que já tem, né? E aí a gente está falando como se fosse de hoje. Pode voltar lá para eles. Pode voltar. É preconceito? Verificar o que é esse preconceito. Se é preconceito, você tem que tomar cuidado. É o seguinte: se a sua percepção não é preconceituosa. Por exemplo, eu estou tratando esse assunto em cima da minha visão religiosa, em cima da minha visão enquanto ideia que eu tenho do mundo. Então, verifica se você não está restringindo só ao seu jeito de pensar. Por exemplo, tem muita gente que faz isso. Fala as coisas e fala assim, nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu com a minha família. E se toma como se fosse a média do mundo, Verdade né? absoluta. A referência do mundo. E, na verdade, isso é uma referência sua, subjetiva. A ciência ela não trabalha com isso. A ciência trabalha com amplos ensaios, com estudos mais amplos, né? No caso dessa propaganda inicial que você fez, se eu já não gosto muito da vacina, se eu já acho que a vacina não é boa, eu tenho a tendência de acreditar naquilo que está escrito ali. Falar, tá vendo? Eu já falei, não vou tomar vacina, mas por causa disso. Então, vira como se fosse um reforço já para uma ideia que você já tem pré-montada na cabeça, né? E volta lá na tela só para terminar os itens, leia mais, isso é importantíssimo, ou seja, quanto mais você lê, quanto mais fontes você pesquisa, melhor fica o seu julgamento, porque você não fica tão como é que fala, restrito a uma informação só, né? Isso é tendencioso que a gente fala, né? Então você vai ler mais, você vai ser mais plural. Fontes de apoio, clique em links, como quer, verifique se a informação oferece apoio à história. Tá, fontes de apoio às vezes a informação está se referindo a outra fonte e você acreditou sem verificar se realmente a fonte de onde foi tirada estava falando aquilo, tá? Então, é bom sempre verificar. Está citando um jornal, está citando uma universidade, está citando uma instituição, e você não foi verificar se realmente essa instituição, essa pessoa, falou aquilo, né? Você simplesmente sai espalhando. E consultar especialistas é sempre importante. Gente, não tem jeito. Pode voltar para mim? Não tem jeito. Se a gente... Pode voltar aqui. Se a gente não
acreditar na ciência fica mais complicado. Porque, assim, quando a gente estava até discutindo isso na sala, antes de vir para a aula, que a ciência, ela trabalha em estudos. A ciência não trabalha em cima de opiniões, questões subjetivas. Por exemplo, o presidente da instituição, ele tem um jeito de pensar, ele definiu isso e acabou. Não, a ciência não é isso. A ciência trabalha com experimentos. Então, são experimentos muito longos, com os testes, né? Então, opiniões são diversas lá, elas vão se convergindo e divergindo, então, ao tempo todo, até chegar num conceito que seja mais aceitável. Então, ele nem fala em verdade, né? Então, a gente não gosta de falar muito em verdade científica, fala na realidade que a gente está vivendo, porque muita coisa que hoje a ciência fala, de repente, amanhã pode ser refutado também, pode se encontrar uma outra ideia. Então, se a gente não acredita nos especialistas e ficar... Por exemplo, tem gente que fala, não acredito na ciência, não acredito em especialista, mas acredita no... O que a gente pode falar aqui? No tio, na tia, no Zé, que nem está estudando, vizinho, que nem tá por dentro dos assuntos, mas que acha que aquela pessoa tem autoridade para falar. Então, pensa nisso. Às vezes você pode falar assim, mas a ciência também é questionável. Tá bom, questiona a ciência aceita ser questionada. Agora, você não está acreditando na ciência, mas está acreditando em quem, né? Questione isso também, tá bom? Então, essas são as dicas aí para critérios para identificar fake news. Vamos ver aqui agora. Eu trouxe um outro texto. Então eu coloquei, ouça a ciência séria. E olha que eu coloquei ciência séria, porque hoje a gente tem até isso. Até a ciência já tem fake news. Então tem que tomar cuidado, tá? E teve uma aula que eu falei sobre isso. Grupo da USP cria mensagem de áudio para combater informações falsas sobre vacinas. O objetivo do material produzido pela União Pro Vacina é que as pessoas compartilhem os áudios pelo WhatsApp para fazer frente às fake news que circulam em redes familiares. É um texto de 2021, de janeiro, da Thaís Cardoso. Vamos lá. O formato de fácil viralização, as mensagens de áudio no WhatsApp estão se tornando grandes aliadas contra a desinformação. Integrantes da União Pro Vacina, grupo da instituição que atua no combate às informações falsas sobre imunização, criaram uma série de mensagens desse tipo, explicando e esclarecendo as principais fake news sobre vacina para disparar na rede social. Essa matéria eu peguei do jornal da USP, como está citado aí, e é o seguinte, estava como se fosse áudios, né, como se fosse podcast, mas também tem a versão de videocasts, né? Então eu trouxe a versão de videocast porque eu acho legal, com aquela mãozinha desenhando, fica mais legal para a pessoa entender. Ela está ouvindo e a mãozinha desenhando, é ótimo isso aí. Vamos ao primeiro então. O primeiro está falando o seguinte, vacinas alteram o DNA. Aí esses estudantes fizeram esse vídeo que a gente vai ver agora. Será que as vacinas da Covid-19 irão alterar o nosso DNA? Olá, eu me chamo Luiz Gustavo de Almeida, sou doutor em microbiologia pela USP de São Paulo, membro da União Pro Vacina e do Instituto Questão de Ciência. E hoje eu vou responder essa dúvida. Posso te garantir, logo de cara, que nenhuma vacina vai alterar o nosso DNA, porque isso já é estudado há décadas. O DNA ele é uma molécula que fica no núcleo de cada célula do nosso corpo e muito bem protegido. Essa molécula reúne milhares de informações codificadas que vão produzir moléculas diferentes chamadas proteínas. Um exemplo do que proteínas fazem é dar cor aos nossos olhos, mas que para essa informação sejam lidas e transformadas em proteínas, é necessário primeiro copiar esse código de DNA numa forma diferente, chamada RNA. Isso é feito já no núcleo da nossa célula e a nova mensagem produzida é levada para uma espécie de máquina que existe dentro das nossas células, mas fora do núcleo, chamada ribossomo. O ribossomo interage com essa informação e produz a proteína. Então, o que as vacinas de RNA mensageiro, como a da Pfizer, como a da Moderna, fazem é colocar uma mensagem pronta em forma de RNA dentro das nossas células para interagir com essas máquinas, com os ribossomos. E aí sim vai produzir um pedacinho do vírus, só aquela pontinha que parece como uma coroa, como a gente vê nos telejornais quando mostra a ilustração do vírus. Quando isso acontece, o sistema imunológico do corpo humano reconhece que aquela proteína recém-chegada é uma novidade e que não faz parte do nosso corpo. Portanto, ela deve ser combatida. Reparem que o RNA das vacinas nem chega perto do núcleo das nossas células.
Depois de um tempo, essa mensagem de RNA é destruída e as células param de produzir a proteína do vírus e o nosso sistema imunológico já está bem treinado para a batalha de verdade contra o vírus. Se você gostou ou ainda tem uma outra dúvida sobre essa explicação, mande uma mensagem para as nossas redes sociais. Bacana isso, né? Além de tudo, e no final ainda põe a rede social, que aí quem está vendo a aula quiser ver mais, pode entrar lá e verificar todos os outros videocasts. A gente vai ter mais na aula aqui. Mas olha aquilo que a gente estava falando, né? Você vê como que é muito complexo a coisa. É só buscar informação. E isso eu achei fácil, né? Eu fui preparar a aula, já achei a informação. Então, quer dizer, a pessoa verificou lá no Google mesmo, buscou várias outras fontes para poder analisar o mesmo assunto, já vai achar informações que desmentem, né? Esse absurdo. Então, é uma questão de preferência você ficar insistindo aí no Zap, viu? Olha só, você viu que o DNA é muito protegido, o RNA é uma leitura que se faz para poder criar proteína. Então, a vacina ela vai trazer essa ideia para dentro do organismo do ser humano e o próprio corpo vai combater como se fosse tratando o vírus como, quer dizer, a proteína como algo invasivo, né? E já vai estar preparada para poder, quando o vírus entrar de verdade, combatê-lo. Então, olha que legal essa ideia do RNA. Não vai alterar o DNA de ninguém, tá, gente? Como não alterou, porque um monte de gente já tomou essa vacina. Vamos ao próximo. Deixa eu ver o que tem aqui. Era uma atividade que aí vocês vão poder fazer e a gente vai comentando aqui, tá? Que tipo de fake news sobre vacina circulam pelas redes? Então, a professora Viviane vai fazer o papel de vocês aqui e eu vou ajudando. Que tipo de fake news a gente tem visto muito de vacina? Tem uma que eu acho muito perigosa, que é dizer que tem tratamento prévio, né? Como que é que chama? Combater, para fazer a prevenção da Covid. É que eu estava tentando lembrar do nome que eles falam. Medicação, não sei. Mas é isso. É isso aí. Não tem, né? Não tem. Para combater, a gente tem que usar máscara, se higienizar. E isso é infelizmente, né? Porque quando a gente fala, a gente não está comemorando que não tem o tratamento precoce, é como chama, né? Não está comemorando. Seria ótimo. Imagina se na farmácia tivesse, pronto, né, um remédio que a gente pudesse comprar, tomar e ficar bem. Seria ótimo. Um monte de gente não teria morrido, um monte de gente não estaria sofrendo agora. Então, não é comemoração que não tem, mas infelizmente não tem, gente. Já foi comprovado cientificamente que não tem. Existe uma teimosia. E essa teimosia em relação ao tratamento precoce, ela está ligada mais a combater o que é efetivo, que é a vacina, né? Isso aí atrapalha, porque aí as pessoas não tomam cuidado, né, considerando isso, e acaba se contagiando e contagiando outras pessoas acreditando nesse tratamento. Tem uma outra também que falava, eu já vi também, dizem que os fumantes contraem menos, né? Ou quem tomar água quente, café. Beber álcool também, consumir álcool te deixa mais resistente. Eles estão pensando que é bactéria, né? Que você joga o álcool ali em cima e mata a bactéria. Não é assim, gente. Infelizmente não é. Então tem gente que fala, se você passar o álcool na mão já combate, imagina se você tomar, né? Então, nossa, meu Deus do céu. É péssima, mas né? Não, a gente está dando risada, mas nos Estados Unidos isso foi tratado como política, né? Foi. Pelo ex-presidente. Ele chegou a sugerir mesmo que as pessoas tomassem produtos de limpeza e coisas do tipo. Então, olha como as fake news atrapalham todo o processo, né? Elas atrapalham todo o processo. Vamos adiantando aqui, porque nossa aula, nosso tempo não é legal com a gente. Vamos lá, videocast, que é o que a gente trabalhou aí na aula. O que é videocast? Videocast é uma variação do podcast, né? Então, o podcast é o áudio, né? Além do áudio, então o videocast tem o vídeo também, tem imagens ou slides de temas variados que podem ser acessados a qualquer hora, como o podcast. Esse tipo de programa tem se tornado popular por sua praticidade, já que vivemos na era do tudo à mão nos smartphones. Então, o videocast é uma versão do podcast que você usa o vídeo, né? Mas é a mesma coisa, é aquele programa que você quer ouvir, aquela mensagem que você quer ouvir que tem um horário certo, seria um programa com horário certo. Nesse caso, não, tá lá o arquivo, você pode ouvir quando quiser. Tá muito popular isso hoje, né, as pessoas, e é muito enriquecedor também, eu acho legal. Dá para você ouvir, tipo, num ônibus, enquanto vai trabalhar, né? Você pode colocar ali também, deixar ligado para alguém, né, durante um processo, enquanto você trabalha, faz uma coisa diferente. E assuntos diversos, né, Viviane? Desde política, passa por literatura, passa por música, passa por diversão, passa tudo. Então, eu acho bem legal isso daí do videocast. Vamos ao próximo vídeo. O nosso vai falar agora assim, vacina causa autismo. Também é uma outra fake news que rolou por aí. Eles vão falar sobre isso agora, vamos ver. Você com certeza já deve ter ouvido falar que vacinas estão entre as causas ou que a vacinação é a principal causa de autismo, mas isso é mentira.
Meu nome é Amanda Goulart, eu faço doutorado na USP de Ribeirão Preto, sou membro da União Pró-Vacina e hoje eu vou responder a essa dúvida. Será que as vacinas realmente causam autismo? E a resposta é não. Não há nenhuma relação comprovada de que vacinas causem autismo. Este mito foi criado quando o ex-médico britânico Andrew Wakefield publicou um estudo relacionando casos de autismo com a vacina da tríplice viral, aquela vacina que combate o sarampo, a rubéola e a cachumba, que você com certeza já deve ter tomado. O estudo foi retratado pela própria revista que havia publicado. Wakefield teve sua licença de médico cassada pelo governo quando seu estudo foi comprovado como antiético, anticientífico e, claro, falso. O estudo foi realizado com apenas 12 crianças e nenhum outro trabalho posterior chegou à mesma conclusão. Além das falhas metodológicas e a fraqueza dos resultados, Wakefield tentou emplacar sua própria vacina contra o sarampo ao tentar retirar a tríplice viral do mercado, além de ter sido financiado por um advogado anti-vacinas. Muitos outros estudos foram feitos para verificar se existe relação entre vacinas e o autismo. Uma pesquisa norte-americana, publicada em 2015, negou tal afirmação após o acompanhamento e a análise de 95 mil crianças. No ano passado, outra pesquisa acompanhou o desenvolvimento de 600 mil crianças, nascidas entre 1999 e 2010, desde quando foram vacinadas até agosto de 2013, e nenhuma evidência que prova que a vacina causaria autismo foi encontrada. Gostou ou teve dúvidas sobre essa explicação? Mande para as nossas redes sociais. É só procurar União Pró-Vacina ou UP Vacina no Facebook, Instagram, Twitter e nos mandar uma mensagem. Olha aí, esse é um caso evidente daquilo que eu estava falando agora há pouco, Pro. Da questão da fake news dentro da ciência, né? Essa questão do autismo está ligada a um médico que se propôs a dizer que existia ligação entre vacina e o autismo, e isso se comprovou como uma fake. Interessante é que ele fez o teste com apenas 12 crianças, 12 e acabou. elementos. Você viu que o outro teste que refutou foram feitos com 95 mil crianças, um período muito longo, e trouxe aí a verdade de que não existia, desculpe. Vamos lá. Gente, próximo vídeo, para a gente não... É esse aqui, ó. Vamos lá. Vacinas são necessárias? É a discussão final. Vamos lá. As vacinas são realmente necessárias? Por que estamos buscando tanto assim vacinas contra doenças? Olá, eu me chamo Marcelo Bragatti, sou biólogo, pesquisador, mestre e doutorando em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Rede Análise Covid e do Pint of Science Porto Alegre, e vou responder essa dúvida. As vacinas foram e são desenvolvidas com base na necessidade em se proteger de doenças fatais ou incapacitantes, especialmente aquelas que causaram epidemias graves, como a gripe espanhola e a varíola. É graças às vacinas que não vemos mais casos de varíola no mundo desde 1979 e de paralisia infantil, poliomielite, desde 1991, quando foi notificada pela última vez nas Américas. Quando nos vacinamos, apresentamos ao nosso corpo substâncias estranhas de forma controlada, nos preparando para quando entrarmos em contato com estes desafios. No entanto, a efetividade das vacinas só é garantida se a cobertura vacinal, quantidade de pessoas vacinadas em determinada população, mantiver-se sempre elevada. Isso porque essa alta cobertura vacinal evita que aqueles patógenos causadores de doenças como bactérias e o vírus da Covid-19 voltem a se propagar nos ditos buracos ou falhas desta cobertura, ou seja, nas pessoas não vacinadas. Sim, as vacinas são muito necessárias. Gostou ou teve dúvidas sobre esta explicação? Mande para as nossas redes sociais. É só procurar União Pró-Vacina ou UP Vacina no Facebook, Instagram e Twitter e nos mandar uma mensagem. Vacine-se e compartilhe a informação correta. É isso. Então, não tem outro remédio, né? Já que a gente não tem outro remédio, a vacina é a prova de que é o único remédio que a gente tem hoje. E aí eu achei legal falando sobre isso, né? Porque a varíola, por exemplo, foi extinta, né? Foi erradicada, que seria a palavra, por causa da vacina. Mas a gente teve aí casos recentes de doenças que pareciam erradicadas e voltaram, né?
E um dos estudos que se fala é exatamente por pessoas que são resistentes a se vacinar, né? E ele está dizendo também ali que quanto mais gente... Quanto mais gente... não, se não pode todo haver... mundo não entrar no jogo, né? Isso, a gente combate. Por isso é importante vacinar, pessoal. Quanto mais gente vacinada, menos propensão ao contágio. É isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente falou sobre o quê? Sobre a questão de, ao ler os textos, verificar todos os itens, ser mais investigador, crítico, observador, fazer leituras múltiplas e chegar à conclusão que esteja mais perto da razão e da ciência, que é o que a gente tem de mais seguro hoje. Vamos lá, mão na massa, vou pedir para pôr na tela aí, ó, fazer um podcast ou um videocast alertando para o perigo de propagar fake news. Mande professor ou professora e poste na minha página @prof.maurofarias. O que vimos hoje, identificamos os critérios que estabelecem se a notícia é falsa ou verdadeira. Vimos alguns videocasts de exemplo para ilustrar. Tem as habilidades não entraram hoje. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem assistiu. Avalie a nossa aula, tá? Depois que terminar de assistir a aula. E até a próxima. Obrigado, professora. Obrigada, Mauro. Eu amei vir aqui para esta aula. E até a próxima, nono ano. Goodbye.